bom dia a todos, um prazer estar de volta aqui em mais um iX Forum. Como é usual, né, da minha empresa, nosso assunto aqui é ótica. Mais especificamente, nesse ano, a gente resolveu falar sobre aí uma tecnologia que vai começar a ficar mais comum, né, na rede de vocês a partir do próximo ano, que são a ótica coerente, né, os primeiros, os transceivers utilizando ótica coerente. Antes de eu entrar no assunto, me permitam dar alguns updates sobre a minha empresa. Acho que muitos de vocês acompanharam aí no último ano, há mais ou menos um ano atrás, tornou-se público aí o processo de aquisição da Finisar por uma outra empresa chamada II-VI, também uma empresa com core de negócios voltados para materiais, com sede ali na Pensilvânia, nos Estados Unidos. E esse processo encerrou-se agora em setembro, então, tudo muito recente. Então, hoje a Finisar é 100% uma empresa incorporada à II-VI, e é uma transformação bem interessante, uma combinação bem interessante entre os expertise e os portfólios das duas empresas que se complementam de uma maneira quase perfeita. Então, aí alguns dados da empresa combinada, né? Nós somos uma empresa de 2,6 bilhões de dólares, com localização aí em 70 diferentes localizações no país, 26 mil empregados aí ao redor do mundo. O nome da empresa é interessante, II-VI, não é IIV. Quando eu mudei no LinkedIn, alguns colegas me ligaram, pô, parabéns, você está numa nova empresa, IIV, o que a IIV faz? Não é IIV, é II-VI, II-VI, que, na verdade, remete aos elementos da tabela periódica, da coluna 2, da coluna 6 da tabela periódica de elementos, que são combinados aí para se fazer materiais semicondutores e materiais em ótica. Então, como eu disse, é uma combinação de portfólio muito interessante. Então, hoje a gente nós oferecemos aí ao mercado desde aqueles transceivers, né, short range, mais utilizados em data centers, até aplicações submarinas. Então, uma combinação muito interessante, mas para a nossa base de clientes, vocês não esperem grandes mudanças, né? As nossas fábricas continuam as mesmas, vocês vão ver uma mudança na nossa identidade visual, mas nada que vão afetar aí os nossos clientes, tá bom? Muito bem. Bem interessante a apresentação da Rafaela, porque, bom, a essa altura do campeonato, a gente não precisa mais ficar falando sobre pressão de banda em rede, né? Depois de 13 eventos como esse, a gente sabe que até a geladeira está consumindo banda. E não deixem se enganar, porque não existe nenhuma outra tecnologia. Em algum momento, esses dados, essas informações vão estar passando por uma fibra ótica. Não existe hoje nenhuma outra tecnologia capaz de levar mais banda por distâncias, né, mais longas do que a ótica, tá? Então, a gente viu aí na apresentação da Rafaela um monte de serviço novo, né? O aspirador de pó está consumindo banda, né? A geladeira está consumindo banda. Então, você imagina a nossa casa toda conectada e transportando gigabits por segundo. Imagina a pressão que isso vai causar lá no backbone, né, nas redes metros, né? Então, toda essa infraestrutura ótica precisa suportar essa nova pressão de banda, porque eu não quero que a minha geladeira esqueça, não tenha banda para comprar minha cerveja, por exemplo, né? Então, eu quero que tenha banda suficiente para a geladeira também. Então, o que aconteceu nas últimas décadas? A gente tem visto a velocidade das portas, né? a taxa, a capacidade das portas aí sendo multiplicadas por 4, praticamente cada 3, 4 anos. Todo mundo aqui que já trabalha em Datacom, Telecom, lembra das portas 600 MB, 1 GB, 2,5 GB, né, 10 GB, 100 GB. O Júlio mostrou um gráfico na apresentação dele lá, mostrando que ele vai ter mais portas 100 GB do que 1 GB. O ano que vem, na apresentação dele, vai estar mostrando um pontinho lá com 200, 400 GB, né, Júlio? Provavelmente. E aí, nós estamos agora chegando numa nova fase das comunicações óticas, onde a gente precisa fazer um uso melhor da luz, né? A gente precisa fazer um uso melhor da luz. Então, para aqueles que são da área de telecom, sabe que fazer o laser
ligar e desligar para transportar bits, essa técnica sofre, né, tem algumas limitações causadas pela física, né? A Rafaela falou do rádio, né? Quando a gente aumenta a capacidade, a gente diminui cobertura. Isso é válido por causa da natureza, da física. A gente não consegue enganar a natureza. Tá? Na ótica é assim também. Agora você consegue fazer um uso melhor do teu espectro. Né? E é disso que trata a ótica coerente. Então, ótica coerente não é um assunto novo. Tá? Praticamente, a ótica coerente ela já existe desde o início das comunicações digitais. E aquelas pessoas que trabalharam com TV, por exemplo, TV a cabo, ou wireless, né, sistemas móveis, já conhecem sistemas coerentes, mas é uma tecnologia, um tipo de aplicação mais recente no mundo óptico. Tá? Então, muitos de vocês já se depararam aí com aquela necessidade de, poxa, e agora eu preciso pegar 100 gigas e levar para 100 quilômetros, 200 quilômetros, como que eu faço isso? Então, eventualmente, vocês se depararam com um tipo de equipamento, né, como esses DCIs, que são transponders, que ali dentro tem um módulo fixo ou um módulo plugável que usa ótica coerente. Tá? Então, é muito provável que essas interfaces coerentes elas vão ficar mais comuns, né, elas vão aparecer aí muito mais na rede de vocês. É um tipo de tecnologia que é padronizada, então a gente tem standards, a minha empresa também, ela opta por fazer tecnologia aberta, então a gente segue os standards. Tá? Então, nós vamos ver aí, a partir do próximo ano, alguns tipos de transceivers, né, que vão permitir a vocês habilitar algumas portas que vão facilitar muito a vida de vocês. Tá? Como transportar 100 GB, 200, 400 GB por distâncias muito maiores que 100 km. Então, o que é ótica coerente? De uma maneira simples de se falar, é usar melhor o nosso espectro óptico. Então, a gente sabe que, nos últimos 30 anos, nós evoluímos a tecnologia de maneira a fazer uma luzinha piscar 400 bilhões de vezes em um segundo. Né? Então, esses são os primeiros transceivers. Né? Fazer uma luzinha piscar, né, 100 bilhões de vezes em um segundo, né, 200, 400 bilhões, isso envolve muita pesquisa e desenvolvimento, né, envolve muito, é um desafio tecnológico razoável, né, você conseguir fazer isso com bom custo-benefício, fazer isso com que o produto ali, a porta, consuma pouca energia, enfim. Modulação coerente, né, comunicação coerente, nada mais é do que usar outros domínios do meu espectro óptico, da minha onda eletromagnética. Vocês sabem que a gente usa uma luz, um laser nas comunicações ópticas, e o que a gente faz hoje em dia é piscar essa luz. A gente usa uma modulação de amplitude. Né? Isso que a gente chama de detecção direta. Então, o laser ligado, isso significa um bit 1, laser desligado, isso significa um bit 0. Então, eu não preciso fazer nenhum tratamento nessa informação. Isso a gente chama de detecção direta. Não precisa sair da sala, não vai cair na prova. Tá? Mas isso é a minha chance que eu tenho de me vingar por todo esse assunto de camada 2, camada 3 que vocês falam, e eu não entendo nada. Então, toda a chance que eu tiver... Então... Hoje em dia, a gente usa, para fazer os nossos sistemas de comunicações ópticas, a gente coloca uma modulação na amplitude. Né? Nos últimos anos, nós aprendemos, a gente ainda pode usar melhor o espectro óptico, como? Eu posso adicionar outras cores, aí a gente aprendeu a fazer o DWDM, né, colocar várias cores na mesma fibra óptica, isso acabou multiplicando a capacidade, né, de transmissão das fibras ópticas, mas ainda falta alguns domínios, né? Ainda faltam algumas parcelas da onda que a gente não está usando, né? Que é, por exemplo, a polarização, por exemplo, e a fase. Então, observe que, ao incluir uma fase na amplitude, né, eu posso criar aqui novos parâmetros nessa amplitude da onda que pode transportar, né, informações. Né? Aí a gente vai ver aqui que eles podem transportar símbolos, né, em vez de bits. Então,
eu acho que todo mês eu recebo um colega, algum cliente que liga para mim e pergunta, poxa, André, eu tenho um sistema DWDM, bonitinho, vários canais, 10 gigas, funciona a 80 quilômetros, eu tenho aqui um amplificador. Mas por que eu não consigo fazer isso em 40, em 100 gigas? Limites da física. Né? Então, toda vez que eu modulo, né, coloco uma modulação de amplitude muito alta na minha luz, né, isso causa um alargamento espectral. Esse alargamento espectral não é bom para levar informação por distâncias muito longas. Né? Algumas coisas acontecem. Primeiro, se essa taxa for muito alta, o espectro se alarga a um ponto de invadir o canal lateral. Ele acaba invadindo o canal lateral. E outra coisa é que, lembre-se que a fibra ótica não é um meio de transmissão perfeito, ela rouba, né, energia do teu sinal, né, a gente conhece isso como atenuação, e um outro efeito que é muitas vezes complicado, que é a tal da dispersão cromática. O que é a dispersão cromática? Cores diferentes viajam com velocidades diferentes na fibra ótica. Isso faz com que aqueles pulsos quadrados que eu estou jogando na fibra ótica, com os meus zeros e uns, chegam lá do outro lado, totalmente dispersos, alargados, de maneira que o meu receptor não sabe se aquilo é um 1 ou 0. Então, isso é o que a gente chama, esse método tradicional de comunicação, é o que a gente chama OOK, On-Off Keying, ou seja, ligar e desligar o laser. A gente pode fazer isso RZ, NRZ, mas o fato é que esse esquema de modulação tem limitações. Né? E essas limitações vocês veem no dia a dia. Né? O fato de vocês não conseguirem pegar um transceiver de 100, 40 GB e levar para 100 km, 120 km. Tá? Na comunicação coerente, a gente para de falar de bits e aí a gente fala de símbolos. Então, quando eu mostrei aquela equação lá, a onda, né, uma onda plana, na hora que a gente mistura a modulação da fase com a polarização, né, e eu adiciono informação nessas componentes da onda, eu consigo criar maneiras de transmitir agora conjuntos de bits. Então, eu não estou falando mais necessariamente em bits, mas em conjuntos de bits. Então, agora, uma sequência particular de bits vai ser um símbolo. Então, aqui, por exemplo, né, a sequência 00 pode ser entendida como símbolo B, 10, um símbolo D, né, e por aí vai. Tá? Para aqueles que têm aí alguma vivência em laboratório ou em campo, sabe que uma ferramenta interessante de você saber se um sistema óptico tem qualidade, um canal está operando do jeito que deveria operar, é o tal do diagrama de olho. A gente coloca um osciloscópio ali, e aí a gente trava uma janelinha temporal e a gente fica vendo os bits passando. Né? Então, aqui eu tenho um bit... um dia eu vou aprender a mexer nesse... então, aqui eu tenho um bit 1, aí um bit aqui 10, um bit 00, um bit 01, e isso acaba criando essa figura que a gente chama de figura de olho. Quanto mais aberto estiver esse olho, melhor a qualidade do meu sinal. O que a atenuação e a dispersão cromática faz conforme o sinal vai viajando, os bits vão viajando? Vai fechando esse olho. Né? Então, isso é uma ferramenta que tem sido utilizada quando eu tenho modulação de amplitude para saber a qualidade, ter ali um monitor da qualidade do sinal ao longo da propagação. Agora, da comunicação coerente, como eu disse, a gente tem outros parâmetros para adicionar informação. Né? Então, uma maneira de se fazer isso é colocando, então, uma fase na onda, onde eu vou colocar uma informação tanto na amplitude quanto a fase. E esse conjunto de dados, né, esses parâmetros I e Q, essas coordenadas nesse diagrama de fase, me cria um símbolo. Tá? Então, esse ponto nesse diagrama de fase me cria um símbolo, e esse símbolo significa uma sequência de bits. Pode ser um 1, pode ser um 0. Né? E aí, em vez de ter um diagrama de olho, a gente passa a analisar isso que a gente chama uma constelação. Tá? Um diagrama, uma constelação onde a gente tem uma medida de como está a amplitude e a fase da onda. Então, para ter uma ideia, é meio complicado visualmente entender como isso se daria ao longo do tempo,
mas essa figura 3D aqui dá uma ideia de como seria essa transição entre esses símbolos, né? Então, aqui, por exemplo, imagine que eu tenho nesses eixos tridimensionais, né? Eu tenho aqui um parâmetro, o real I da fase, a quadratura, que é o imaginário, e imagine que aquele eixo X seja o eixo do tempo. Então, vamos simular aqui, por exemplo, a gente vai estar mandando um símbolo, consegui ver aqui, um símbolo D, que corresponde a uma sequência de bits 1, 0, e isso passando ali para um símbolo A, né, que corresponde à sequência de bits 1, 1. Né? Outro exemplo, por exemplo, aqui, né, passando do símbolo B para o símbolo D, para o símbolo C, e isso acaba criando essa figura tridimensional que é meio difícil de enxergar, mas num analisador, né, de quadratura, a gente vê essas constelações, esses pontinhos, que dá uma ideia da qualidade do meu sinal, né, o quanto espalhado, o quanto concentrado eles estão. E aí uma coisa interessante das comunicações coerentes, e é daí que veio o nome de coerente, porque quanto mais informação eu adiciono, quanto mais eu uso essas componentes, né, do meu espectro, mais coerente fica o meu sinal. Né? Então, toda vez que eu adiciono bits aos meus símbolos, eu acabo aumentando a eficiência espectral do meu sinal. E isso me permite atingir distâncias, né, e transportar muito mais informação por distâncias muito maiores. Polarização. Tudo isso que eu falei, né, pode ser multiplicado por 2 se eu considerar a polarização do sinal. Acho que todo mundo aqui já teve um Ray-Ban com, né, aquele óculos com lente polarizada. Vocês fizeram uma brincadeira, vocês olham ali para uma luz, pegam um outro óculos, vocês giram né, em relação ao outro, vocês veem que aquilo é um filtro. Né? Ou seja, o óculos ele é um polarizador, ele acaba sendo um filtro que seleciona uma polarização da luz. Tá? A mesma coisa é usada ali no cinema para fazer os filmes 3D. Né? Então, ao considerar a polarização da luz, eu ainda consigo duplicar essa minha capacidade de informação, porque é como se eu estivesse adicionando um outro sinal, né, um outro canal de comunicação dentro ali da mesma fibra ótica, então, multiplicando por 2 a minha capacidade de transmissão. E isso aqui que é bem interessante, é muito bonito da física. Eu sou apaixonado, eu sou físico, né, então eu posso falar disso aqui o dia inteiro, e eu acho essas coisas muito bonitas. Olha como que a física ajuda a gente, né, a se comunicar. Esse aqui é um espectro óptico de um laser, né, a curva de baixo, mostrando uma modulação comum que a gente faz, né, NRZ, por exemplo. Tá? Então, vocês percebam que a modulação faz um alargamento espectral gigantesco, de maneira que eu passo e muito daquele espacinho de 50 GHz, onde a ITU diz que eu tenho que pôr o meu canal. Né? Então, percebam que esse alargamento, a modulação causa um alargamento de maneira que eu estaria aqui ocupando o espaço de outros canais, e todo esse alargamento causa ruído nos canais vizinhos. E o que é pior, né? Esse espectro largo desse jeito vai sofrer muitos impactos da dispersão cromática, porque cada componente espectral aqui vai viajar com uma velocidade diferente na fibra ótica. Então, é por isso que eu não consigo simplesmente modular um canal em 100 gigabits por segundo e levá-lo a 100, 200 quilômetros sem fazer nenhum tratamento. Tá bom? Agora, vejam que interessante. Né? Conforme eu vou adicionando informação, por exemplo, eu passo a modular a fase do meu sinal, eu acrescento a polarização. Percebam que o meu espectro vai ficando cada vez mais estreito e se aproximando aqui, né, da grade de 50 GHz. Então, isso que em física a gente diz que o sinal fica mais coerente. Então, toda vez que a gente está falando em deixar um sinal mais coerente, a gente está dizendo em aumentar a eficiência espectral desse sinal.
Bom, aí nos próximos 2 anos, como eu disse, vai ser bem interessante, fiquem ligados, aí, antenados, vocês vão começar a ver algumas nomenclaturas diferentes, né? Então, vocês vão lá habilitar a porta lá do switch, do roteador de vocês. Muito em breve, vocês vão estar vendo especificações técnicas aí de transceivers no mercado, falando em baud, né? Baud, então, na verdade, uma taxa de símbolos, não de bits. Então, você vai precisar fazer uma conversão simples para converter símbolo em bits, mas nada que seja muito complicado. Então, todas essas possibilidades são formatos de modulação, combinações de modulação que eu posso fazer utilizando lá, de maneira mais eficiente, o meu espectro, a minha onda eletromagnética. Então, por exemplo, vamos pegar um caso aqui, por exemplo, uma porta operando a 40 gigabauds, né, com uma modulação 32 QAM, né, vai poder, aí, se eu usar uma polarização só, levar 200 gigabits por segundo. Né, se eu usar 2 polarizações, 400 gigabits por segundo. Tá? E uma coisa que é importante lembrar é que a comunicação coerente ela não elimina totalmente, né, os efeitos da propagação na fibra óptica. Então, eu continuo tendo efeitos como atenuação, né, e alguns efeitos como a dispersão cromática, aí sim ela passa a se tornar, dependendo do esquema de modulação, ela passa a se tornar quase que irrelevante, de maneira que vocês vão poder habilitar portas em 100, 200, 400 GB, em teoria, aí, em princípio, por centenas de quilômetros, podendo chegar a 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 quilômetros, dependendo da taxa. Tá? Então, é uma nova época das comunicações ópticas e esse tipo de tecnologia vai realmente deixar a nossa vida muito mais fácil. Tá? E os form factors? Os primeiros transceivers coerentes, eles vieram em form factors um pouquinho grandes. Né? Os primeiros transceivers coerentes apareceram aí no formato CFP, CFP2, tá? Mas já a partir do próximo ano vocês vão começar a encontrar transceivers coerentes, tá? Em form factors como QSFP, QSFP-DD, QSFP56, o que é bem interessante, porque são form factors que permitem uma densidade de portas grande no switch, e eu tenho certeza, provavelmente vai ser esse o form factor que vocês vão escolher trabalhar. Né? Então, de novo, essa tecnologia vai estar disponível aí em todos esses form factors nos próximos anos. Muitos fabricantes de equipamentos já possuem essa tecnologia, já estão trazendo aí equipamentos que utilizam aí CFP2, por exemplo, módulos plugáveis, né, coerentes. E existem aí 2 possibilidades, né, de se fazer, de se implementar esse tipo de tecnologia. Lembra que eu disse que na detecção direta eu não preciso fazer nenhuma interpretação dos bits, porque o meu olho, né, o meu receptor que está ali na ponta, ele já enxerga aquilo como 1 ou 0, não tem interpretação. No caso da tecnologia coerente, eu preciso sim fazer um tratamento dessa informação, e para isso eu preciso de um componente, um chip, que vai lá dentro do equipamento ou dentro do próprio transceiver, que é um DSP. Ele faz essa conversão do mundo analógico para o mundo digital, né? E aí existem 2 modelos de transceivers que vocês vão encontrar no mercado, aqueles modelos que são os ACOs, ou seja, esses são modelos analógicos e eles dependem de um DSP dentro do equipamento, dentro da placa host, ou os modelos DCOs, que aí sim já contém o DSP dentro do transceiver. Né? Inicialmente, né, essa tecnologia, esses equipamentos, eles vieram iniciaram no modelo ACO, ou seja, com DSP dentro do equipamento. Por quê? Porque demorou um tempinho até a tecnologia de DSP conseguir diminuir o tamanho dos chips, até que eles coubessem dentro da mecânica, né, de um transceiver, de um QSFP, que é um negocinho desse tamanhozinho. Então, vejo que, a partir já do próximo ano, fiquem aí ligados, antenados,
vocês já vão começar a ver na indústria os primeiros modelos de 400 GB no form factor que é SFP DD DCO. E aí é interessante, porque esse é um tipo de transceiver que vocês vão poder conectar direto nos switches e nos roteadores, eliminando a necessidade de um transponder, por exemplo, né, ou de um DCI. Isso é meio que aí uma espécie aí de que todos vocês queriam e buscavam por muitos anos, todos nós, né? E que realmente vai ajudar a nossa geladeira, a nossa casa, estar conectada a essa rede. Nós temos feito várias demonstrações, né, para quem visita ali a UFC nos Estados Unidos. Esse ano a gente fez essa demonstração do nosso TROS. O TROS é um componente que vai dentro ali do transceiver coerente. Então, aqui a gente está mostrando uma constelação de 64 gigabaud, né, de símbolos. E aí, a partir dos próximos anos, isso vai ficar cada vez mais comum. Vocês vão começar a encontrar mais comunicação da indústria no que diz respeito aí aos transceivers coerentes, tá bom? Essa é a nossa primeira aqui apresentação como Tio Six. Eu queria agradecer aí a presença de todos, a organização, e o ano que vem estaremos aí de novo com mais novidades no que diz respeito à tecnologia ótica. Obrigado, gente. Boa, André. Muito obrigado. Alguma pergunta para o André? É um horário difícil, né? A gente turma almoço. Por favor, Birissol. Bom dia, Birissol do Pau Bahia da RNP. Bem bacana a sua palestra, parabéns. Bem interessante o assunto, ainda mais os tópicos que trouxe, que são bastante novos, né? E eu estava com uma dúvida em relação à parte de MIMO. A gente vai falar muito em rede sem fio de MIMO e algumas pesquisas na parte de fibra, né? De que realmente o MIMO quebra um pouco lá, o Claude Shannon se treme um pouco quando fala nisso, né? Mas eu queria saber se realmente a indústria está usando isso na parte de ótica, em fibra. É uma boa pergunta. Se eu soubesse que você ia fazer essa pergunta, eu já tinha saído correndo ali na... Tem muita pesquisa nesse sentido, mas a gente ainda está muito mais limitado por Shannon. Tá? Existe, na verdade, o limite, lá na década de 40, quando Shannon escreveu, né, a teoria de informação, ele ajudou a calcular a entropia de sistemas de informação. Gente, eu posso falar disso o dia inteiro, então vocês me interrompam aí. Ainda não havia muito dado experimental em redes óticas de longa distância, principalmente aquelas que sofriam impactos não lineares. Não linearidades em fibra, em comunicações óticas, é um outro assunto que, quem sabe, o ano que vem a gente fala sobre isso. Mas eu diria que hoje a gente ainda está longe de chegar no limite de Shannon, né? Mas é interessante, eu acho que ainda cabe muita pesquisa e desenvolvimento. E olha só o quanto que a gente evoluiu, né, nas últimas décadas. Olha o quão longe a gente conseguiu chegar a fazer uma luzinha piscar 400 GB, né, bilhões de vezes em um segundo. Então, eu acho que precisamos ficar atentos aí nos próximos anos. Acho que tem muita coisa legal para acontecer em ótica. Tá? Ou seja, eu não respondi nada à tua pergunta, mas... Exatamente, eu ia comentar isso. Por isso que eu queria ter saído antes. Você devia ter saído correndo. Obrigado, André. Obrigado. Acho que não vou pedir outra pergunta, porque não vai dar. Valeu.